Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 114. Estamos meditando no Salmo 91. Nosso tema é Florescendo na Segurança do Eterno Deus. Hoje nós temos um dia sem sol, ele está frio. Eu não sei se o sol vai aparecer, mas nós já estamos aqui, seguros nos braços do nosso eterno Deus. Salmo 91, versículo 1, ele nos diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ontem, quando nós fizemos a nossa meditação, eu deixei duas perguntas que eu espero poder responder nesta manhã para os queridos irmãos. A primeira pergunta que eu fiz foi: aonde está o seu lugar de habitação, ou aonde é o lugar onde tu habitas? Neste primeiro versículo que nós já lemos, Deus lista então a condição antes de mencionar as promessas inclusas na parte que cabe a ele. Já falamos a respeito disso ontem. A condição é habitar, aquele que habita. Temos também esta promessa de proteção em outros salmos. O Salmo 27, versículo 5 nos diz assim: Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em uma segurança sobre um rochedo, e me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Ele nos colocará sobre um rochedo. Davi fala a respeito de que tipo de rocha o Senhor nos colocará seguro. E diz assim: sobre uma rocha de refúgio. A palavra fala sobre uma rocha forte, sobre uma rocha inabalável, sobre uma rocha eterna, sobre a rocha da minha salvação. Mas quem é esta rocha da nossa salvação? A maioria dos teólogos dizem que este salmo, ele se trata de um salmo messiânico, que fala do Messias, do nosso Messias. Eles estão completamente certos. É claro que por essa interpretação ela se refere então ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é exatamente na base, nessa perspectiva, que nós vamos estudar o Salmo 91. Existem vários estudos sobre o Salmo 91, mas o Espírito Santo de Deus me impeliu a estudar da perspectiva do nosso Messias, Jesus. Então é assim que nós vamos estudar o Salmo 91. Jesus é o esconderijo do Altíssimo, onde nós devemos nos abrigar, aonde nós devemos habitar. Ele é o nosso lugar secreto, aonde nós encontramos abrigo. Ele é a nossa morada. A palavra, existe uma palavra que se chama shaver, que significa amigo em hebraico, e que por tradução diz que shaver significa um companheiro em seu próprio ser. Quando Jesus diz: eu não quero que sejais mais meus servos, mas meus amigos. Shaver significa eu quero ser companheiro do seu próprio ser. Em nossa língua, habitar significa morar, ter residência fixa. O esconderijo é o lugar secreto em que se esconde alguém de alguma coisa. Deus nos escondeu em Cristo. Ele se tornou o nosso esconderijo,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Este grande mistério estava oculto, não havia ainda sido revelado. Olha só, mas quando nós lemos as cartas de Paulo, quando lemos a carta de Colossenses, versículo 1, de 25 a 27, o apóstolo Paulo ele traz para nós esta grande revelação. Ele diz assim: o mistério que estava oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. As riquezas da glória indicam as maravilhosas bênçãos associadas a este mistério. Cristo em nós, a esperança da glória, o companheiro do nosso próprio ser. Olha só, em vós, Cristo em nós, Cristo em vós, refere-se então à habitação de Cristo nos crentes e os crentes habitando em Cristo. Já em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3, Paulo também fala sobre este maravilhoso mistério que foi revelado. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Olha aonde a nossa vida está escondida, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vou explicar este mistério maravilhoso. Nós temos aqui Deus, aqui nós temos Jesus e aqui nós temos você e eu. Então a palavra de Deus está dizendo que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E a nossa vida, minha vida e sua vida está onde? Escondida em Cristo. E Cristo tem a sua vida aonde? Em Deus. Estamos aqui. Eu e você estamos em Cristo. E Cristo está aonde? Em Deus. Então, este é o esconderijo, é a habitação daquele que está em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, a união dos crentes com Cristo, escondidos em Cristo, denota que Deus completou totalmente esta ação, tanto no passado, como resultados permanentes. Então, nós podemos exemplificar: a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Este é a nossa segurança, a segurança então do verdadeiro cristão. A segunda pergunta que eu fiz é: como habitaremos em segurança no abrigo do Todo-Poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Se o esconderijo do Altíssimo é o próprio Jesus, é o próprio Deus, como é que nós fazemos para habitar lá? Como habitar em Deus se Deus é espírito e não um lugar físico? Para habitarmos no esconderijo do Altíssimo é necessário confessar.
Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 10 nos diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Se creres que Jesus ressuscitou dos mortos e você morreu e ressuscitou com ele, então você será salvo, terá a sua vida escondida em Cristo e em Deus. É com o coração que se crê, é usando a nossa vontade, é usando a nossa boca para declarar em oração e em louvor que Jesus se tornou o meu Senhor e também o meu Salvador. Em 1 João capítulo 4, 15, nos diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Em 1 Timóteo 6,12 nos diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, da morada eterna, para a qual fostes chamados, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Confesse que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se aposse da eternidade em Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Não apenas o primeiro verso, mas todo esse salmo trata da promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus e nele escondidos. Se quisermos que as promessas desse salmo sejam para nós, então precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Estando então escondido em Cristo, em Deus. De acordo com Efésios capítulo 3, versículo 9, o esconderijo do Altíssimo é Jesus. Decida ainda hoje tornar ele o seu esconderijo, o seu lugar seguro. Que Deus abençoe você e tome essa decisão séria e a decisão mais importante da sua vida. Habite no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. E todas essas promessas, elas serão creditadas na sua conta. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.